Bem-vindos ao canal Além do Medo. Aqui falamos sobre casos sobrenaturais, misteriosos e crimes reais. No caso de hoje, voltamos à década de 40, em Los Angeles, mais precisamente em 1947. Uma época marcada pelo glamour, pela moda, pela boa música e por clássicos do cinema. Uma época de sonhos, de promessas e aspirações. Entretanto, por trás do brilho das luzes de neon e das noites agitadas, um crime misterioso marcaria para sempre a Cidade dos Anjos. 77 anos depois, esse crime brutal permanece sem solução, mas há quem diga o contrário. Hoje, vamos falar sobre o caso Dália Negra. Na manhã do dia 15 de janeiro de 1947, Beth Bersinger caminhava com sua filha pelo tranquilo bairro de Leimert Park, em Los Angeles. Durante o passeio, Beth notou algo estranho em um terreno baldio e resolveu se aproximar. No entanto, ela iria presenciar uma cena que a marcaria pelo resto da vida. Beth se deparou com o corpo de uma jovem mulher cortado ao meio pela cintura e jogado de maneira grotesca no chão. Quando a polícia chegou, Beth disse que pensou que o corpo fosse, na verdade, um manequim, devido à sua cor excessivamente branca e pela posição estranha que ele estava no chão. Mas o caso era ainda mais estranho. A polícia constatou que o corpo estava branco porque o sangue havia sido drenado antes dele ter sido jogado no terreno baldio. Assim que a jovem foi levada para a autópsia, os investigadores conseguiram descobrir sua identidade, após suas digitais terem sido enviadas ao FBI. O corpo era da jovem Elizabeth Short, de 22 anos de idade. Elizabeth nasceu em 29 de julho de 1924, em Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Sua vida, apesar de breve, foi marcada por instabilidades e desafios. Elizabeth teve um relacionamento conturbado com a sua mãe, que se divorciou de seu pai quando ela ainda era uma criança. Em 1943, ela foi presa por beber sendo menor de idade. Apesar de ter 19 anos na época, nos Estados Unidos a bebida é permitida apenas aos 21 anos de idade. Foi também aos 19 anos que, durante a Segunda Guerra Mundial, ela se mudou para a Flórida, onde trabalhou em uma base militar e teve seu primeiro contato com a vida noturna. Sua vida continuou sendo marcada por relacionamentos instáveis e desafios financeiros. Em julho de 1946, Elizabeth se mudou para Los Angeles para visitar um colega, o tenente da Força Aérea Joseph Gordon Ficklin. Algumas fontes dizem que Elizabeth se mudou para Los Angeles em busca de novas oportunidades. Ela compartilhava com seus amigos o seu interesse por cinema e sua vontade de ser atriz, apesar de nunca ter conseguido nenhum papel. Nesse mesmo ano, em 1946, o filme The Blue Dahlia era lançado nos cinemas. Pouco antes de sua morte, ela estava trabalhando como garçonete e alugou um quarto atrás da boate Florentine Gardens, na Hollywood Boulevard. Assim que o corpo foi encontrado, as notícias tomaram conta dos jornais e da imprensa sensacionalista. O assassinato brutal de Elizabeth Short chamou a atenção do público e os jornais cobriam o caso com manchetes chamativas e histórias especulativas. As fotos de Elizabeth chamavam a atenção. Uma jovem bonita em busca do sonho de ser atriz, com seus belos cabelos escuros e ondulados. A imprensa já tinha um nome perfeito para o caso: Dália Negra. Os investigadores precisavam fazer alguma coisa. Todos queriam uma resposta. A esperança era que a autópsia revelasse indícios do possível autor do crime, mas o relatório do médico Frederick Newbar mergulhou o caso num mistério ainda maior. No dia 16 de janeiro de 1947, um dia após a descoberta do corpo, a autópsia teve início. Elizabeth tinha 1,65 m, pesava 52 quilos, tinha olhos azuis claros, cabelos castanhos e dentes muito deteriorados. Exames determinaram que ela havia sido morta por volta de 10 horas antes da descoberta do corpo. Havia marcas de ligaduras nos tornozelos, punhos e pescoço, além de lacerações superficiais em algumas partes do corpo,
e hematomas na cabeça. Mas o mais estranho ainda estava por vir. O corpo foi completamente dividido ao meio por uma técnica chamada hemicorporectomia, ensinada nos anos 30. As marcas indicavam que o corpo havia sido cortado após a morte. Além disso, o rosto de Elizabeth foi cortado do canto da boca até as orelhas, criando um efeito de Glasgow Smile, uma espécie de sorriso. Algumas partes do corpo de Elizabeth indicavam que ela poderia ter sido abusada, mas os exames deram negativos. No entanto, isso não pôde ser conclusivo, já que o assassino também lavou o corpo, tentando ao máximo não deixar vestígios. Segundo o relatório de Newbar, a morte ocorreu por hemorragia pelas lacerações no rosto e pelos ferimentos na cabeça. Em 21 de janeiro, entre 6 e 7 dias após o assassinato, James Richardson, editor do jornal Examiner, recebeu uma ligação. No telefone, a pessoa se identificou como o assassino de Elizabeth e parabenizou Richardson pela cobertura do caso. Ele disse que iria se entregar, mas faria a polícia correr atrás dele um pouco mais. O suposto assassino também disse a Richardson que em breve receberia alguns presentes de Beth Short pelo correio. Em 24 de janeiro, um envelope foi encontrado endereçado ao The Los Angeles Examiner e outros jornais de Los Angeles. No envelope, diversos recortes de letras tiradas de jornais e revistas formavam uma frase: "Aqui estão os pertences da Dália." O envelope continha a certidão de nascimento de Elizabeth, cartões, fotografias, nomes escritos num pedaço de papel e um catálogo de endereços com o nome Mark Hansen, marcado na capa. O pacote foi cuidadosamente limpo com gasolina, assim como o corpo de Elizabeth, impossibilitando a identificação das digitais. No mesmo dia, outro pacote foi descoberto, dessa vez com uma bolsa de mão e um sapato de camurça preto. Os itens foram recolhidos pela polícia, mas também foram limpos com gasolina. Em 14 de março, uma aparente nota de suicídio, escrito a lápis em um pedaço de papel, foi encontrada escondida em um sapato em uma pilha de roupas masculinas, à beira do oceano Breeze Avenue, em Venice. No papel, podia-se ler: "A quem possa interessar. Esperei que a polícia pudesse me capturar pelo assassinato da Dália Negra, mas não consegui esperar mais. Eu sou muito covarde para me entregar. Então, essa é a melhor saída para mim. Eu não pude evitar isso e nem aquilo. Desculpe, Mary." Infelizmente, não havia nada nas roupas ou no bilhete que pudesse identificar o autor. Rapidamente, a polícia também localizou Mark Hansen, um homem que tinha o seu nome marcado no caderno de endereços. Hansen era bem-sucedido, dono de uma boate e um cinema. De acordo com Anne Toth, uma colega de quarto de Elizabeth, ela havia rejeitado algumas investidas de Hansen e sugeriu para a polícia que isso poderia ter sido o motivo para ele tê-la matado. No entanto, Hansen foi liberado após ter sido investigado. A cobertura intensa da mídia sobre o caso fez diversas outras pistas falsas surgirem, além de supostas cartas de supostos assassinos. O vereador Lloyd G. Davis chegou a oferecer uma recompensa de $10.000, algo em torno de mais de $130.000 nos dias de hoje, por alguma informação que levasse ao assassino de Elizabeth. Várias pessoas se apresentaram confessando o crime, mas a polícia descartou todos eles por não haver nenhum tipo de ligação de fato. Na primavera de 1947, o assassinato de Elizabeth Short se tornou um cold case. O sargento Finis Brown, um dos detetives do caso, responsabilizou a imprensa e sua cobertura midiática em investigações paralelas pelo comprometimento do caso. Em setembro de 1949, um júri se reuniu para discutir as condutas inadequadas do Departamento de Polícia de Los Angeles, após a ineficiência em resolver diversos outros casos de assassinatos, principalmente de mulheres e crianças, sendo da Dália Negra um deles. Muito tempo depois, em 2017, Pia Whitwell, escritora, lançou seu livro chamado Black Dahlia, Red Rose. No livro,
Ela alega que após uma longa investigação, tem fortes indícios de quem poderia ser o assassino de Elizabeth Short. A teoria de Itwell gira em torno de Leslie Dwayne Dillon, um carregador de malas de hotel que havia sido considerado por um curto período de tempo como o principal suspeito do caso. Itwell diz que a polícia de Los Angeles deixou Dillon escapar propositalmente, já que Finis Brown, um dos principais detetives do caso, supostamente um policial corrupto, tinha ligações com Mark Hansen, que conspirou, juntamente com Dillon, a morte de Elizabeth. Essa teoria ganhou força quando o filho de um dos policiais que participou do caso, Buzz Williams, hoje policial aposentado, confirmou que essa também era a teoria de seu pai, Richard F. Williams. Segundo ele, Dillon e Hansen planejaram a morte de Elizabeth depois que ela ficou sabendo que os dois estavam envolvidos em um roubo de hotel. Até hoje, o caso da Dália Negra não foi oficialmente solucionado, e apesar do FBI manter o caso em aberto, eles acreditam que não será possível solucioná-lo de forma oficial, devido ao grande espaço de tempo desde que o crime ocorreu. Seria esse o crime perfeito? Ou ele apenas não foi solucionado por falhas na investigação da polícia? Estaria a escritora Pill Whitwell e o filho do policial William corretos em responsabilizarem Dillon e Hansen pelo assassinato? Se sim, como provar isso depois de tanto tempo? Esse foi o caso Dália Negra, um dos casos mais famosos e misteriosos de todos os tempos.